Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, mais uma semana se inicia, não é verdade? Hoje é o primeiro dia útil da semana, o primeiro dia útil o primeiro dia é no domingo, mas o primeiro dia útil é na segunda, então hoje é o primeiro dia útil da semana. Hoje teremos aula de português e na nossa aula nós vamos falar sobre duas coisas, gênero e linguagem. Na parte de gênero, nós vamos ver que, primeira coisa, gênero é uma forma em que os textos se expressam. A maneira como os textos se expressam, a forma definida que cada um tem, vai se encaixar num gênero. Por exemplo, o gênero receita. Sempre a receita será daquela maneira, né? A gente vai ter ingredientes, vai ter modo de fazer, né? Todo o preparo e tudo mais. No gênero instrução, a gente vai ter materiais, vai ter a instrução de como fazer alguma coisa. Então, sempre o gênero é relacionado a uma coisa específica, um tipo de texto específico. No de hoje, nós vamos ver sobre o gênero informativo e sobre o gênero científico. O gênero científico ele é direcionado exatamente a coisas mais sérias, vamos dizer assim. Assuntos mais sérios, né? Assuntos científicos, assuntos relacionados a coisas do nosso cotidiano, a coisas da natureza, a coisas do universo, né? A coisas relacionadas à saúde, educação, política. Isso são gêneros científicos, né? Que têm um estudo mais aprofundado. E aí, para o gênero científico, a gente tem as formas de linguagem, certo? E geralmente a forma de linguagem usada no gênero científico é a forma de linguagem formal, certo? Ele é formal por quê? Porque é como se dirigisse a alguém muito sério, vamos dizer assim. Não é sério, mas é como se fosse direcionado a alguém sério, tá? Alguém que vai ler e vai uma coisa mais séria, mais cuidadosa. Outra forma de linguagem que é o informal, que é o mais assim, tipo, levando na onda, como nós geralmente falamos. Um exemplo disso eu falei agora, como nós geralmente falamos. Isso é uma maneira formal de se falar. Mas é informal como seria? É como a gente fala. Como a gente fala é informal. Como nós falamos é formal. Compreende a diferença? Então, para vocês compreenderem melhor o informal, vocês focam no informal, tá? O informal é a maneira como se fala no dia a dia. E aí, meu irmão, como é que tá? Beleza? E não sei o que, tal, com gírias e tudo mais. O formal não vai ter gíria, certo? Não vai ser uma coisa despojada, assim, jogada de qualquer jeito, tipo como se eu estivesse falando no WhatsApp. Não é. O formal, ele é mais sério, mais rústico. E aí o gênero científico, ele vai se encaixar nessa formalidade. Lógico que as coisas vão mudando um pouquinho e tem alguns gêneros científicos que, de vez ou outra, traz um exemplo informal, com uma linguagem informal, tá? Quando é que a gente pode ver uma linguagem informal? A gente pode ver uma linguagem informal, por exemplo, em propagandas, em anúncios. Podemos ver a linguagem informal nas novelas, nos filmes. E a linguagem informal nós vemos onde? Nós vemos em audiências, nós vemos em aulas, né? Geralmente eu tento falar o mais correto possível. Tá? O mais correto possível. Todo mundo sabe falar de forma formal? Não. A maneira formal é um pouco mais difícil, porque ela é mais rebuscada, mas a gente consegue. Agora que eu já fiz um pequeno resumo do que é a nossa aula, vamos para a nossa atividade. Vamos lá? Então, essa é a nossa atividade de hoje, a atividade de língua portuguesa. Não esqueçam nunca de colocar o nome da escola. E eu esqueci de colocar aqui no cabeçalho um espaço para vocês colocarem o nome de vocês, mas não esqueçam de pôr, tá bom? Então, como está escrito aqui, português, linguagem formal e informal, gênero propaganda e artigo científico. Vamos subir? Leia a propaganda a seguir.
que é esta daqui, da imagem. Em seguida, escreva somente as questões corretas para cada letra. Como assim, professora? Vou explicar para vocês. Essa atividade é um pouco grande. Para quem puder imprimir, show, é só imprimir. Mas quem não puder imprimir, não vai escrever tudo, tá? Porque vai cansar. Então, vocês vão fazer só o quê? Vocês vão colocar número 1 e na letra A vão escrever somente a resposta correta. Na letra B, também somente a questão correta. Na letra C, também somente a questão correta. Então, vamos lá. Leia a propaganda a seguir. Em seguida, escreva somente a questão correta para cada letra. Aqui no texto, nessa propaganda, está escrito assim: se liga, capitão. A principal causa de acidentes em embarcações é a falha humana. Respeite as regras de navegação. Sua família agradece. Essa é uma campanha da Marinha do Brasil, certo? Com relação à segurança quando se vai ao mar, nas embarcações. Então, na letra A, pergunta o seguinte: essa propaganda foi produzida para alertar os navegadores sobre a importância de... Aí vocês vão olhar aqui na letrinha A e ver qual é a resposta certa. A resposta certa é respeitar as regras de segurança marítima, cuidar da família durante a navegação marítima ou obedecer a todas as orientações dadas pelo capitão. Professora, então não lembro. Volta aí um pouquinho e vê novamente o que está escrito lá na propaganda. Escolhe a resposta certa e escreve somente ela. Na letra B tem assim: a palavra capitão na propaganda se refere aos que conduzem a embarcação, a todos os banhistas ou aos familiares do capitão? Escolha a resposta certa. Na letra C, que elementos da imagem estão relacionados à prevenção de acidentes no mar? Volta lá na imagem, né? Observa a imagem e vê o que na imagem, quais elementos na imagem está relacionado à prevenção de acidentes. O colete salva-vidas e a boia e o óculos de mergulho ou o colete salva-vidas e as nadadeiras? Escolhe a resposta correta e escreve. Vamos agora para a questão número 2. Leia o trecho de um artigo de divulgação científica e escreva as respostas das questões. Lembra que eu falei sobre texto científico? Então, bora lá. Assim: nova espécie de dinossauro é encontrada no sertão da Paraíba. Este texto foi escrito por Juliana Miranda em colaboração para a Folha de São Paulo. E está escrito assim: a 438 quilômetros de João Pessoa, a região de Souza, no sertão da Paraíba, abriga um famoso parque chamado Vale dos Dinossauros, que atrai pesquisadores e turistas do mundo todo devido às abundantes pegadas desses bichões. Agora, no entanto, paleontólogos encontraram um outro vestígio desses nordestinos pré-históricos: fragmentos fossilizados da fíbula, um osso da perna, do que seria uma nova espécie de titanossauro, um herbívoro famoso pelo longo pescoço, que viveu no estado há cerca de 136 milhões de anos. Letra A. Vocês vão escrever tudo isso que está aqui? Não precisa, só escreve letra A e a resposta que vocês acham que é correta. Qual foi a intenção da jornalista Juliana Miranda ao escrever esse texto? Ela teve que intenção? A intenção de informar, a intenção de esclarecer, a intenção de mostrar, a intenção de somente colocar uma nova informação, a intenção de fazer uma piada, a intenção de fazer um jornal? Qual a intenção dela em escrever esse texto? Na letra B, esse artigo de divulgação científica, empregada ora para a linguagem formal, ora para a linguagem informal. A seguir, relacione cada um dos trechos ao tipo de linguagem empregada. Número 1 para a linguagem informal, formal, e número 2 para a linguagem informal. Nós já vimos o que é formal e informal. Formal é uma forma mais séria de se falar. Informal é o assim, tipo como se eu estivesse falando no WhatsApp, ou falando com o meu coleguinha de rua, certo? O formal como se eu estivesse falando com o juiz e o informal como se eu estivesse falando com o meu coleguinha de rua, tá?
Então, vocês vão ver e relacionar os textos, esses daqui, esses 3, e vão colocar 1 para formal e 2 para informal. Nesse primeiro, quando ela diz pegada desses bichões, formal ou informal. Fragmentos fossilizados da fíbula, formal ou informal. 3. Desses nordestinos pré-históricos, formal ou informal. Na letrinha C, o artigo de divulgação científica também emprega o vocabulário da ciência e explica ao leitor. Né? Como assim emprega vocabulário da ciência? Ele pega 2 termos e explica esses 2 termos, que são termos científicos, termos da ciência, relacionados ao dinossauro, que é sobre o que fala o texto. Então aqui, ó, retire do texto as explicações para a fíbula. Então vocês vão lá no texto e veem o que é uma fíbula. E escreve aqui na primeira linha. Titanossauro. Lá no texto também fala. Se vocês prestarem atenção, eu dou até ênfase nas palavras. Então vocês vão escrever aqui na segunda linha o que é o titanossauro. E a letrinha D, que é a nossa última questão, diz o seguinte. Releia o título do artigo científico, do artigo de divulgação científica, em que palavras do título, a letra S tem o mesmo som. Então, vocês vão ler aqui, ó, tá aqui, nossa espécie de dinossauro encontrada no sertão da Paraíba. Quais são as palavras em que o S tem o mesmo som? Lembre-se, o S tem 2 sons. Tem o som de S e tem o som de Z, certo? Por exemplo, casa. É com um S, mas tem o som de Z. Casa. Tá? Se eu disser massa, também é com S. Massa, mas é sa. Não é Z, é S. Então, vocês vão ler aqui e ver quais as palavras que têm o S com o mesmo som. Ei, tchau nada. Olha aqui de novo. Então, última tarefinha que vocês vão fazer é um joguinho, tá bom? Um joguinho de palavras. O que vocês vão fazer? Eu vou colocar para vocês no grupo este link aqui, tá? Vocês vão clicar nele e ele vai direcionar vocês para essa página que está escrito Atividade de Alfabetização, Vídeo, o futuro que queremos. Ah, assim é melhor. Então, vocês vão fazer o que aqui? Aqui embaixo está escrito assim, ó. Coloque em ordem alfabética as palavras retiradas do vídeo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar essas palavras aqui, que estão aqui, certo? E vão colocá-las em ordem alfabética. Professor, o que é a ordem alfabética? De A a Z. E vão só arrastar, ó. Arrastou a primeira, depois do A vem que letra? Ah, tem mais um A aqui, ó. Eu vou botando. Será que tem mais algum A? Não. Então, depois do A vem que letra? B. Vamos ver se tem algum B. Não. C. Será que tem algum C? Aqui o C. Então, eu vou arrastar aqui, ó, pro terceiro lugar, que é onde está. E vocês vão fazer até o final. Quando terminarem, vocês vão ver que ele vai dar uma resposta para vocês. Tranquilo? Pois então é isso. E façam a atividadezinha, tá bom? Tchau!